Protestantes têm por pai o diabo? Protestantes têm por pai o diabo? É uma pergunta. E quando começar o tema daqui a alguns minutos, para você que está ao vivo, eu já vou direto no ponto, no texto bíblico, para que as pessoas entendam o título, que é sempre a essência do vídeo, a síntese. Você que é apressadinho, impaciente, aliás, paciência é um atributo do salvo. Você que não tem paciência, avance a agulha se você estiver vendo gravado, para que você vá direto ao ponto, porque o programa tem outros compromissos e responsabilidades no seu início. O Evangelho. Mais um vitorioso que chegou aqui. Michele Mendes Magé, a gente já leu. James Horta, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cíntia, São Simão, São Paulo. E a Maria Adelaide da cidade de Oliveira, Minas Gerais. Aldalazes Frausto, de Luanda, na Angola. Alô, África. Eliange Pérez Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Adriele Cerqueira Miranda, Itajudo, Colônia, Bahia. Todos vocês e a todos que assistem primeira vez, bem-vindos. Mais um vitorioso que chegou aqui. Haja saúde para aguentar menos 3 graus abaixo de zero. Santa Catarina, de uma hora para outra, virou um freezer. Como é que tá aí, você, na sua região? Espero que esteja feliz, praticando o Evangelho, caridade e comunhão e se preparando para essas letrinhas que estão passando aqui. E se você não for, por favor, ajude, porque mais pessoas vão ser ajudadas agora para irem no encontro. Pelo menos mais 2 famílias, nós que vamos bancar com a ajuda de vocês, nós, todos. Então, por favor, se você pode ir ou mesmo que não possa, se não puder, envie sua ajuda para Andréia. Está aqui o WhatsApp dela, fale com ela e ajude. Esse valor vai ajudar com que pessoas possam pagar sua hospedagem, alimentação e tudo mais. Eu ia lançar hoje o aplicativo Google Play, mas não vou poder porque está dando problema no iframe da televisão. Então vou ver se eu consigo arrumar isso hoje, ainda depois do programa, para conseguir lançar amanhã esse aplicativo. O link já está lá, o pessoal já está até baixando, instalando. A Bíblia está pronta e a carta de Tito também, como presente dessa inauguração, mas ainda não está pronto a parte da TV. Se eu conseguir arrumar, lanço amanhã. Se não conseguir, lanço da mesma forma, porque na verdade a ideia do aplicativo é que você vá direto à Bíblia sem ter que entrar na internet, sem precisar da internet para acessar a Bíblia. O aplicativo ele funciona offline e você pode ler naquela linguagem que a Bíblia original traz. A única Bíblia que você entende ela ao ler. Você não precisa estudar, você não precisa ter outro livro de apoio, você não precisa ter ninguém do teu lado ensinando. É a única Bíblia que Felipe senta do seu lado na carruagem e te explica, né? Isto é, o próprio Espírito Santo te explica. Por quê? Porque eu estou tendo cuidado na hora de traduzir, de colocar a linguagem mais fácil possível, né, para que você entenda ao ler. Isso é uma, vamos dizer, é uma marca nossa de trabalho, de dom que o Senhor deu, porque você pode ver isso no curso de Sistematizando, de Teologizando. A gente fala numa linguagem bem simples, bem calmo, para que todos entendam. E as pessoas que estão acostumadas com o ligeirismo, né, ou com a complexidade, achando que falar palavras difíceis é sinônimo de inteligência.
Pois bem, se assim quiséssemos, faríamos. Mas tudo isso ainda é cultura grega. Você precisa dessistematizar isso aí, né? A admiração pela aparência, pelo teatro, pelo show, pelo palhaço de circo, né? A admiração pelas vestes sacerdotais, pela linguagem sacerdotal, pela prédica, pela homilética. São vocês que continuam sendo enganados. Eu tenho visto pessoas saírem do sistema, mas ainda não completa o processo, continuam sendo enganados fora do sistema por outras pessoas. E o processo acontece de duas formas: ou se engana, né, levado por outras pessoas, ou se auto-engana. Aliás, no encontro a gente vai falar muito sobre isso. Quem for vai gostar por demais. E vem aí, um último aviso para a gente entrar no tema: o nosso seminário. Seminário, volto a repetir. O que é seminário? Um grupo de estudos num lugar em um determinado tempo, discutindo alguns assuntos. E é o que a gente fará nesse encontro que é um concílio, uma assembleia, uma reunião, como Atos 15 ali em Capão da Canoa, dessa vez com os gaúchos. E durante uma semana, antes do encontro, presencialmente, nós estaremos fazendo esse encontro virtualmente, aqui diariamente no programa O Evangelho. Isto é, do dia 18 ao dia 25 de maio, nós estaremos no programa O Evangelho com vários programas. Todo dia terão 5, 6, 7 programas voltados a cada estado, país que já temos cadastrados, para falar como que o trabalho está. Se ele está ainda eclodindo, se ele já está em nível intermediário, se ele já está avançado, em que fase está, né? Então é muito importante, porque você vai conhecer os responsáveis, isso vai para as páginas, isso vai ser indexado, isso vai chamar muita gente, porque esse é um trabalho, tudo é dom de Deus, né? Então faz muito tempo que eu quero fazer isso, e não é isso, são muitas coisas que eu quero fazer e falta tempo, falta ajuda. Eu ainda hoje, quando eu estava traduzindo, vou contar aqui uma peculiaridade. Presta atenção. Quando eu estava traduzindo a carta de Tito, eu fiquei impressionado, eu comecei até a chorar com quem era Paulo. E eu comecei, tem tanta coisa que vem na cabeça da gente quando a gente está traduzindo, quando a gente está ali com 6 materiais ao mesmo tempo e você lê aqui, aqui e ali. E olha, é emocionante. A carta de Tito, quem vai baixar amanhã à noite, o lançamento do nosso aplicativo da Bíblia, também vai ser postado no portal, mas primeiro no aplicativo. E tudo que for traduzido primeiro vai para o teu aplicativo. Basta que você atualize ele. Primeiro vamos privilegiar quem tem o aplicativo e depois a página. Porque a página é mais pesada, né? E o aplicativo vai direto. Então veja, olha, eu comecei a chorar porque Paulo, o seu equilíbrio, o que ele disse aos jovens, o que ele disse aos obreiros, quando ele mandava, mas mandava não é no sentido hierárquico. Aliás, hoje, depois do tema, o tema é os protestantes têm por pai o diabo. Depois do tema hoje, eu tenho um vídeo curto de 3 minutos que eu vou fazer ao vivo sobre hierarquia, e vocês vão entender por quê. E lindo, ele mandava pessoas, né, representar ele como Jesus fazia. Ele mandava emissários, porta-vozes, cooperadores. A ordem das coisas, o respeito, considerando Tito como filho espiritual. Então eu quero fazer esse seminário e depois já emenda com o encontro 26 a 29 de maio. Você que não se decidiu, se decida, porque é imperdível, principalmente você que quer ser responsável, quer trabalhar, né? Precisa ir. É uma vez no ano, depois só maio de 2017. Sabe, tudo hoje dá para parcelar. Será que é possível que vocês não conseguem? Olha o valor, eu estava fazendo as contas, sai em torno de 200, 250, tudo. A viagem toda, o encontro todo, para quem vai daqui,
né, de Curitiba para baixo. E para quem vai de outras regiões, realmente fica um pouco mais caro por conta do avião. Mas mesmo assim, 400, gente. 400 se você dividir em 10 vezes, dá 40 por mês. Quantos que davam dízimo, voto, oferta, viagem, congresso, roupa, culto? Né? Cada culto gasta perfume, gasta comida, arruma os filhos e põe gel no cabelo dos filhos e tudo mais, e sapato alto, de salto alto e vestido para fazer desfile. As denominações exigem esse padrão. E hoje você não gasta nada disso, tudo bem? Você está fazendo caridade? Maravilha! Aliás, é o foco. Mas e quem não está fazendo caridade? E mesmo que esteja fazendo? Dá para entender que é em torno de R$ 400 quem vier de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dividido em 10 vezes dá 40 por mês. E ainda sobra 2 meses para você já ter dinheiro para ir no encontro do ano que vem, maio do ano que vem, gente. E dizer que não tem condições de vir. Se fosse grande tribulação, vocês teriam, né? Se fosse grande tribulação, vocês davam um jeito, porque é o fim das coisas. Eu estou falando, as pessoas só vão acordar na grande tribulação. Bom, presta bem atenção, para a gente encerrar essa introdução e começar o tema. Eu estava traduzindo a carta e vi o equilíbrio dele, como as coisas eram organizadas. Ele falando aos anciões, aos responsáveis. Tito, filho espiritual, eu te ensinei como que se escolhe responsáveis em cada região. Eu te falei quais são os critérios. Sabe, aí a gente vê os desigrejados hoje saindo ao léu, indo da hierarquia à anarquia. Esse desequilíbrio é lamentável, terá consequências drásticas, porque essas pessoas, de duas uma, ou vão virar reféns do seu isolamento caindo na desfé, ou vão virar reféns do seu egoísmo, vivendo para si próprios, isolados, tudo por soberba, por vaidade, de não quererem pertencer a um grupo equilibrado, que pode ser o EC, que pode ser a Igreja Orgânica do Frank Viola, que pode ser Caminho da Graça, que pode ser os grupos do Mário Persona, né? Quem é mais conservador e gosta de usar véu, vai lá para o Mário Persona. Quem é mais liberal, vai para o Caminho da Graça. Aí não vira tudo a mesma coisa? Que eu não. Quem fala isso é porque desconhece absolutamente a organicidade. A organicidade não te prende a esses grupos. Você pode fazer um grupo, começar um grupo sem pertencer a nenhum desses. A questão é que você tem que ter chamamento. Você tem que ter vocação para isso. Você não pode ser o Simão mágico de Atos dos Apóstolos e querer comprar o poder de Deus com marketing. Eu sou chamado. Eu vou começar um grupo. É aquele negócio, dom é dom. Quem tem, toca piano, quem não tem, não toca. E o fato é que esses grupos que a gente cita aqui, Frank Viola, outros grupos que existem e têm conotação, conotatividade, representatividade, porque quem começou isso tem chamamento. E o chamamento se dá com o crescimento. Então você vê Paulo conseguiu a proeza de, em menos de 30 anos, espalhar o evangelho para o mundo todo naquela época, o mundo pré-América, um mundo de Euroásia, África. Que coisa linda! Eu fico emocionado ao ver quem era Paulo. E esses que estão saindo do sistema religioso sem querer comprometimento, eles simplesmente não leem mais Bíblia. A Bíblia não é sagrada, mas é nosso livro de referências. Essas pessoas simplesmente não leem mais Bíblia. É isso. É seríssimo isso. Porque se você começar a ler, comece a ler. Pega esse aplicativo que vai começar amanhã. Amanhã você instala, hoje ainda não. E leia a Bíblia. Você vai se emocionar com a visão que você tem hoje. E você que está desigrejado, você vai se arrepender da tua anarquia.
Porque você vai ver que você vai ter que rasgar tudo, porque você está vivendo fora do que é evangelho. Tanto o que está no sistema como o que está fora. Fora, isolado. Os dois estão, olha assim, indiscutivelmente errados. Você só lendo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia com a visão orgânica. Leia. Não precisa nem escutar eu se você tem problema com vaidade. Só leia a Bíblia. E você vai ver que você está errado. Gente, vamos começar o tema? Então vamos. Evangelho, 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 evangelho. Eu vou colocar aqui para a gente ler. Eu já coloquei o tema, já começando pelo texto que a gente tem que ler. Porque, como as pessoas são preconceituosas, e eu fui preparado para lidar com todo tipo de gente. Lembra do meu vídeo 10 leprosos? Só um volta a agradecer. Por aí você já viu a situação do ser humano. Então eu já começo aqui já onde tem que começar. Já no texto para a gente entender o porquê do tema e a essência do mesmo. Nós temos estudado ontem, hoje, sobre... Nós temos estudado sobre Lutero e Calvino, a história, romantismo, a época que deu origem à cátedra, ao gótico, ao renascentismo. A gente está aos pouquinhos. E antes de começar agora a leitura, destacando, é necessário você acompanhar os vídeos de ontem. Lutero e Calvino nazistas e o de anteontem. Agora eu me esqueci, mas é Lutero e Calvino também. Está na lista de reprodução dos vídeos do Evangelho. Vocês viram que eu modifiquei a página da TV, está mais objetiva, com menos espaços, bem organizada, menos pesada. Ela deve ter diminuído uns 20, 30% a menos de dados, fazendo você gastar menos e travando menos. Então cada vez a gente vai melhorando, eu me debruço a sempre melhorar. Inclusive, depois de estudar muito as Escrituras, e algo que eu já sabia, mas não pensava ser tão importante, e me debruçando e falando com o Senhor em oração, eu tomei uma decisão. Em breve, eu vou recomeçar o programa Evangelho de uma outra forma. Vocês viram que eu lancei o programa Evangelho ano passado. Eu sempre fiz programa, sempre fiz Hangout, mas eu recomecei diariamente, metade do ano passado. Depois relancei o programa com um novo formato, com mais qualidade, e agora eu vou fazer de novo um relançamento depois do encontro, lá pelo mês de junho. E como é que vai ser? Eu vou mudar a forma de fazer, vou mudar o estúdio aqui, vocês vão ver. E só para adiantar, eu vou falar e apresentar o programa de pé. Eu fiz estudos diversos e cheguei à conclusão que em 90% dos casos que Paulo, Pedro, Tiago, João, Apolo, Barnabé, Silas, Jesus estavam falando, eles sempre estavam falando de pé, exceto quando na ceia, na Páscoa, em alguns casos específicos como Jesus sentado à mesa. Mas mesmo assim, as prédicas, os ensinamentos, a doutrina, a admoestação, Pedro sempre procurava se colocar em algum lugar para ser ouvido. É claro que não tinha microfone, mas é mais do que isso. Você pega 1 Coríntios 14 e
Paulo diz: aquele que receber uma revelação, uma rema, né, se coloque de pé, e o que estiver em pé, sente-se. É isso que está dizendo ali a partir do 28 em diante, 29. E isso é importantíssimo. Aí você começa a entender o processo neurolinguístico, o processo que envolve a questão de respeito, de preconceito, de atenção, né? Porque é muito frágil a atenção das pessoas. E a mensagem precisa ir como ela em si tem poder, com todo o seu poder, com todo o seu vigor, sua ousadia. E aí você começa a ver a serpente levantada no deserto de pé, ancorada de pé, Jesus numa cruz de pé, né? E a salvação está em olhar para essa cruz que está de pé. Então o pregador, ele representa, né, o profeta, porque o profeta é pregador, como tem ensinado. Ele representa essa cruz de pé, essa mensagem de pé. Então eu penso que não é nenhuma compulsoriedade, repito, não é nenhuma compulsoriedade, mas você vê que a prática da exposição, da explanação do Evangelho se dá sempre de pé. Estar sentado pode denotar muitas coisas para os ouvintes que acaba não dando o mesmo resultado. Então, por essa, eu falei que é só um item, por essa e outras razões, eu vou começar a fazer de pé os programas. Certo? Vamos lá? Vamos para o tema? Nós faremos um trabalho de caridade em breve também. As cestas básicas estão aqui, algumas eu busquei. Aliás, Alberto, eu preciso falar com você, se você puder me mandar um e-mail. Alberto, se não me engano, de Londrina, Paraná. E nós vamos fazer um trabalho de caridade logo depois do encontro. Outro aviso. Reunião em Camboriú, domingo agora, 4 horas da tarde. Balneário Camboriú. Nós estaremos saindo daqui, indo até Balneário Camboriú. Quem quiser carona, vem até aqui em casa ou me espera em algum ponto. Nós vamos para Balneário Camboriú. Viu? Se prepare, domingo, 4 horas. E o trabalho de caridade que vamos fazer com todas essas cestas que estão aqui, compras personalizadas, roupas que chegaram com tudo, fraldas, tudo que chegou de caridade, a gente vai fazer um trabalho muito especial. Vai ser o nosso primeiro mini trabalho, que é a promessa e o exemplo, a referência para muitos outros lindos trabalhos que teremos para frente. Se algum irmão estiver passando necessidade em Curitiba, alô Paulo e Eli, Hidalgo, Ana Paula, Igor, Gilberto. Se algum irmão estiver passando necessidade em Joinville, alô Joel e Paula. Algum irmão estiver passando necessidade em Camboriú, Itajaí, ou em Viamão, ou em Porto Alegre. Se vocês conhecerem alguém, Clacione, desde que essa pessoa queira ouvir o Evangelho, ou já pertence às reuniões, principalmente, um doméstico na fé, por favor me avise que eu levo no encontro alguma dessas cestas aqui para a gente dar preferência para eles. Tá bom? Por favor me avise. Gente, vamos lá? Vamos pro tema? Eu falei. São avisos e avisos. E esse programa tem muitas responsabilidades antes de entrar efetivamente no tema. Vamos lá? Esse texto aqui é muito conhecido de todos vocês. O que talvez vocês não lembrem é o contexto que ele está inserido. Esse texto eu tive o cuidado de pegar de 32 a 59, João 8. Muito lindo, muito especial, que vocês devem conhecer muito bem. João 8:32, que está em para-choque de caminhão, imã de geladeira. Todo mundo conhece o que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da opressão do mundo, libertará da perdição eterna, libertará da morte, né, que é a última a ser vencida, Apocalipse 20, libertará você do jugo religioso, né, da escravidão do pecado. Tudo isso o Evangelho tem poder de exercer.
Responderam-lhe. Quem é que respondeu? Vocês sabem? O contexto, como sempre, está falando dos pastores, dos rabis, dos padres, que não existiam naquela época, mas que aqui são representados pelos sacerdotes. Então, olha só o que os escribas, teólogos da escola rabínica, sacerdotes principais, e se não eram sacerdotes, era a tropa de choque dos sacerdotes. Representantes de Anás, de Caifás, de João, de Alexandre, enviados deles, observadores, olheiros, pessoas que viviam ali em troca de alguma troca de poder, de alguma obtenção de alguma vantagem. Como acontece hoje no sistema? Todo núcleo religioso hoje tem esses que vivem, como olheiros, procurando alguma coisa, espiando a liberdade dos outros para contar para o intitulado pastor, para o padre, no intuito de receber algum presente, algum dom, algum trabalho, algum salário, algum cargo, ou no mínimo se sentir bem por ser o mais próximo da liderança. Isso acontecia naquela época com ênfase, e lá estavam todos, a comitiva, a tropa de choque do sistema religioso, sempre atrás de Jesus. Onde é que Jesus vai estar hoje? Onde é que o Nazareno vai estar hoje? Onde ele estiver, está a tropa de choque de Anás, de Caifás. Lá estavam eles olhando, coçando a barba atrás das muretas, no meio da multidão, próximo dele, de olho, e procurando questioná-lo na hora certa, incriminá-lo. Pois bem, vamos lá. Somos descendência de Abraão. Olha a arrogância. E nunca servimos a ninguém. E como tu dizes, sereis livres. É o que o sistema diz pra gente hoje. Ser livre do quê? Nós não servimos a ninguém. Como que não servem? Estavam ali justamente servindo o sistema religioso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus, muito conhecedor do coraçãozinho deles, foi direto no ponto, falando sobre o pecado. E aí, Jesus continua dizendo: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Então, quem é que mata, rouba e destrói? Como estava falando muito bem o Nelson hoje, no tema que ele abordou mais cedo, ao vivo. Porque a minha palavra não entra em vós. Vê, o evangelho não entra nas pessoas que estão no sistema religioso e cegadas pelo poder. Eu falo do que vi junto de meu pai, quando no Tanar, quando no período do Velho Testamento. E vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Quem será esse pai? Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido, que veio em nome de Deus, uma tradução, que veio como Deus, em carne, Emanuel, nas traduções mais precisas. Abraão não fez isso. Abraão não procurou matar ninguém. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha só a mensagem de Jesus para o sistema. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Olha só. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam. Viu? Essa linguagem toda aqui, arcaica. Se você pegar a Bíblia judaica, a Bíblia
original que eu estou fazendo, vocês vão amar, porque vocês vão entender como se fosse hoje, como se Jesus estivesse falando com vocês hoje. Pois que eu saí e vim de Deus, olha que linda a revelação. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, e é isso que acontece hoje, o sistema não entende a linguagem do Evangelho. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes, olha que duro isso, por pai ao diabo. Por quê? Porque é um sistema religioso que mata, que rouba e que destrói, como falou muito bem o Nelson hoje em João 10:10. Quem é que tem por pai o diabo? Quem mata, quem rouba, quem destrói. Eu disse ontem no programa, um pastor mandou embora um irmão nosso que saiu do sistema, pastor da Quadrangular, perseguindo ele está lá com aluguéis atrasados. Quem é o devorador? O pastor que mandou ele embora. Eles perseguem, eles ameaçam, eles fazem qualquer coisa em nome do poder do Senhor que eles servem, que é o dinheiro, que é o diabo, portanto. Vocês estão entendendo por que eu escrevi que os protestantes têm por pai ao diabo, embora seja uma pergunta? E eu fiz pergunta porque eu não posso generalizar. Muitos são bons que estão em Babilônia e sairão. Os sinceros sairão dos templos. Os sinceros sairão dos templos. Sai dela, povo meu, povo dele está lá ainda. Mas sairão. Exilados estão. E ao saberem que há um caminho para sair do exílio, sairão. Mas, eu fiz uma pergunta e respondo. É a grande maioria dos protestantes, principalmente os sacerdotes de hoje, sacerdotes cristãos, gente. Sacerdotes cristãos do cristianismo, seja ele catolicismo, ou espiritismo, ou protestantismo. Quem é o pai de vocês? Lutero? Calvino? Os assassinos que nós mostramos ontem e hoje, ontem, anteontem e hoje vamos continuar mostrando? Nessa sequência de estudos? Do nazismo? Quantos camponeses, bruxas, foram mortos pelos anglicanos, por ordem dos calvinistas, por ordem de Calvino, pela Inquisição protestante, que ainda vamos falar? Quantos católicos foram mortos? Eles votaram em Hitler e colocaram Hitler no poder. Dá para você entender isso? Eu estou falando dos protestantes mais tarde, de Lutero e Calvino. Mas lá no seu tempo, há quase 500 anos atrás, Lutero já foi o mentor do antissemitismo, da violência. As frases que ele disse contra os judeus, contra determinadas classes de pessoas, pregando o extermínio, a violência. Quem é que mata? Os sacerdotes. E quem era Calvino e Lutero? Padres. Lutero morreu padre católico e Calvino um padre protestante. Nunca leram? Nunca lestes? Mateus 23, do 8 ao 13? Vamos lá. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Não bastasse ele ser o pai, ainda trabalham para o pai. Porque ele foi homicida desde o princípio, foi mal desde o princípio da sua origem, do Bereshit, do Gênesis, e nunca se firmou na verdade. Portanto, nunca existiu Lúcifer, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes, não creis em mim. Vocês não acreditam em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha que duro a mensagem do Senhor ao sistema. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós,
bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Olha o desrespeito. E não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Como exemplo, como modelo, a maior referência diz: Quem me glorifica é meu Pai, a manifestação de Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Por que conhece? Porque ele saiu de dentro dele, na segunda manifestação. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra, como homem, como filho, aquele que saiu do Pai. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa linda! Não bastasse ele se revelar Messias, ele já estava se revelando Filho, e não bastasse se revelar Filho, ele se revela o próprio Deus. O próprio Deus, dizendo: eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, se escondeu e saiu do templo. Vocês devem lembrar esse dia, o único dia que ele foi ler a Escritura, e passando pelo meio deles, e assim se retirou. É óbvio, né, irmãos, com uma mensagem tão dura, que Jesus diz para eles que eles são filhos do diabo, não podia esperar outra coisa a não ser sair depressa do pátio do templo, da sinagoga, porque ali é o redil deles, é o ambiente deles, onde eles tinham domínio e podiam muito bem prejudicá-lo, matá-lo e incriminá-lo. Mas como ainda não era a hora, ele escapou. Vocês conseguem ver isso? Conseguem entender isso? Um sistema religioso que tem por pai o diabo porque mente, porque vive uma mentira, porque vive de distorções de verdade, de meias verdades, e que vive para matar. Lutero homicida. Vamos voltar ao nosso estudo, portanto, depois de explicar o tema, o título. No livro do Dr. M., Martinho Lutero, Sua Juventude e os Seus Anos de Estudos, 1483-1505, ele diz, em 1983, que Lutero entrou no convento só para não ser submetido à justiça criminal, cujo resultado teria sido provavelmente a pena de morte, por ter matado em duelo um colega seu de estudos chamado Jerônimo. Daí o seu medo da morte, ao qual se referia frequentemente. Então um amigo o aconselhou a se refugiar no convento dos eremitas de Santo Agostinho, que então gozava do direito civil de asilo, que o colocava ao abrigo da justiça. Foi aí que se tornou monge e padre agostiniano. Esse livro nunca foi contestado. E se isso é verdade, porque não temos como voltar a 500 anos a não ser o nosso Deus, imagina vocês, alguém que se tornou sacerdote só para fugir da pena de morte. Por aí você já vê a quem os protestantes têm como pai e nem conhecem o seu pai, Lutero. Mais do que isso, será que eles vão fazer amanhã igual as testemunhas de Jeová? Hoje muitas testemunhas de Jeová, depois de tudo que veio à tona, as verdades sobre a vida de Russell, eles dizem: não, Russell não é o nosso fundador, não é o nosso líder, foi uma pessoa importante, foi um precursor, mas não consideramos ele como vocês dizem. Será que vão ter que fazer isso daqui a uns anos com Lutero e Calvino?
Dá para entender, irmãos, que nós temos compromisso apenas com o Evangelho e com ninguém mais, né? Aqui você vê, alguém vai dizer, mas Paulo foi um assassino também no começo, né? É só ler lá Atos 7, as vestes de Estevão jogadas aos pés de Saulo. Moisés foi um assassino. Por favor, Moisés e Paulo assassinaram por quê? Um pela injustiça da escravidão dos judeus e o outro porque pensava assim, porque era fiel ao judaísmo, à sua religião, ao seu sistema. Por favor. Nenhum deles matou alguém e ocultou isso entrando no sacerdócio ou virando, né, como falam hoje aí, se tornando crente, pastor, para fugir da cadeia, como muitos fazem, se tornando crente para tentar limpar sua imagem. Até aquela menina que matou os pais estava lendo a Bíblia. Até a maioria dos políticos aí que estão sendo presos pela Lava Jato, pelo Mensalão, e aqui e ali a gente vê todos eles virando crente, ou chamando padre, lendo a Bíblia na sua cela, na sua prisão, para tentar limpar sua imagem. O fato é que não é o caso de Paulo, nunca foi o caso de Moisés, mas é o caso de Lutero. Esse que vocês têm como pai. Vamos mais? Sempre perturbado e contraditório, ele se declara réu confesso em uma prédica em 1529. Eu fui monge, eu queria seriamente ser piedoso. Ao invés, eu me afundava sempre mais. Eu era um grande trapaceiro e homicida. A gente não sabe se quando Lutero falou homicida, ele estava se dirigindo a essa morte que ele praticou e até outras, ou se isso era figurado. Seja como for, é uma declaração do próprio Lutero. Em um outro discurso transcrito, ele disse: eu me tornei monge por um desígnio especial de Deus, a fim de que não me prendessem, o que teria sido muito fácil. Mas não puderam porque a ordem se ocupava de mim, isto é, os superiores do convento o protegiam. Corroborando essas citações com o que o autor desse livro falou. Mas sempre a gente vai nunca colocar um ponto final nessa história, embora tudo indique que sim. Lutero se transformou em monge para fugir da pena de morte. Portanto, Lutero foi réu de um homicídio que cometeu quando era estudante. E segundo seus biógrafos, o motivo teria sido despeito por ter o seu colega obtido melhor nota nos exames. Que coisa. Bom, Lutero ébrio e ímpio. Isso aqui é muito fácil de ter acesso a isso, porque a maioria dos livros, dos biógrafos e também dos documentários sobre Lutero mostram esse estilo de vida dele. Lutero ébrio e ímpio. Vamos mais? Uma de suas pregações: eu aqui me encontro insensato, endurecido, ocioso e bêbado, de manhã à noite. Em suma, eu que devia ter fervor de espírito, tenho fervor da carne, da lascívia, da preguiça e da sonolência. Consegue acreditar nessa frase? Para mim é muito fácil. Um homem que disse para incendiar as sinagogas e matar os judeus. Isso daqui é pouco. Por que não falam isso? Você quer apostar quanto que todas as denominações, no ano que vem, se você já estiver assistindo depois, no gravado, 31 de outubro, Halloween, de 2017, completando 500 anos do protestantismo oficialmente de Martim Lutero. Quer apostar quanto que todas as denominações farão homenagens, cultos e congressos em homenagem a isso? Quanto você quer apostar que o presidente em exercício vai chamar todos os pastores em Brasília e fazer uma grande homenagem no ano que vem, pelos 500 anos da Reforma Protestante? E aí? Como que você me explica isso? Eles têm ou não têm um homicida, o diabo, como pai? Por favor, né, gente? Sobre oração.
Eu não posso rezar, mas posso amaldiçoar. Vê que isso não começou de hoje, né? Em lugar de dizer santificado seja o vosso nome, direi maldito e injuriado seja o nome dos papistas, que o papado seja maldito, condenado, exterminado. Na verdade é assim que rezo todos os dias sem descanso. Aí eu te digo, tinha evangelho nesse homem? Vê da onde surgiu o processo de amaldiçoar? De cobertura espiritual? De cabeça? De autoridade? Né? O processo de amaldiçoar, hoje muito comum no pentecostalismo, veio dele, Lutero, e muito antes dele, né? Mas vocês veem a quem os protestantes têm por pai. Sobre os mandamentos, olha o que ele disse: todo o decálogo deve ser apagado de nossos olhos, de nossa alma e de nós outros tão perseguidos pelo diabo. Deves beber com mais abundância e cometer algum pecado por ódio e para molestar ao demônio. Lutero não só afirmava que as boas obras nada valem para a salvação, como as amaldiçoava. Frase de Lutero: Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele. Que fez então com ela? Depois com Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Vocês conseguem acreditar que essa frase tenha sido do pai dos protestantes? Se um pastor falasse isso hoje, tá aí a referência, vocês estão vendo aqui? Sobre o pecado a gente conversou um pouco sobre isso ontem, mas vamos aqui especificar hoje. Ele dizia, se pecador, seja um pecador e peca fortemente, mas crê com mais força e alegra-te com Cristo vencedor do pecado e da morte. Durante a vida devemos pecar. Sobre a castidade, Lutero incentivou os monges, sacerdotes e religiosos a saírem de seus conventos e se casarem. Aqui está certo. Sobre a Virgem Maria, a caneta recusa a escrever as blasfêmias que proferiu contra a sua pureza. Que coisa. Sobre Jesus Cristo, cometeu adultério com a samaritana no poço de Jacó, com a mulher adúltera que perdoou, que a gente leu. Certamente Deus é muito grande e poderoso, bom e misericordioso, mas é muito estúpido, é um tirano. Seu último sermão, na catedral que ele mesmo eclodiu a reforma protestante em maio de 1546, antes de morrer, fez um ataque furioso ao Papa e ao culto a Nossa Senhora, e aqui está certo. A sua mensagem conhecida de nós, na Catedral de Gutenberg, tanto no começo como no final da sua vida, no que ele fez contra a idolatria, as 95 teses que sim vaticinou, nós concordamos. Mas as suas frases de antissemitismo, de ódio, olha as frases chamando Deus de tirano, né? Jesus de fornicário, de adúltero, né? Sobre o pecado. Lutero suicida. Vamos para frente. Alguns católicos afirmam que ele teria cometido suicídio, né, em depoimento do seu criado, Ambrósio, que mais tarde se tornou médico. Martinho Lutero, na noite que antecedeu a sua morte, se deixou vencer por sua habitual intemperança e com tal excesso que fomos obrigados a carregá-lo totalmente embriagado e colocá-lo em seu leito. Depois, nos retiramos ao nosso aposento sem pressentir nada desagradável. Pela manhã, voltamos ao nosso patrão para ajudá-lo a vestir-se como de costume. Mas que dor! Vimos o nosso patrão, Martinho, pendurado de seu leito e estrangulado miseramente. Tinha a boca torta e a parte direita do seu rosto escura, o pescoço roxo e deformado. Diante de tão horrendo espetáculo, fomos tomados de grande terror. Corremos sem demora aos príncipes, seus convidados da véspera, para anunciar-lhes aqueles execrável fim de Lutero. Eles ficaram aterrorizados, como nós,
E logo se empenharam com 1000 promessas e juramentos que observássemos sobre aquele acontecimento eterno silêncio. Preste atenção, que nunca fosse falado sobre o suicídio de Lutero e que colocássemos o cadáver de Lutero no seu leito e anunciássemos ao povo que o mestre Lutero tinha improvisadamente, melhor dizendo, abandonado esta vida. E aí? Provas? Veja bem, essa citação, essa bibliografia, essa referência é de uma pessoa que foi servo dele, o tratava como patrão, viu, registrou, esse livro existe, essa citação existe, essa referência existe, e depois esse cidadão se tornou médico. Agora, não é uma prova contundente, como é que eu posso dizer, que anule objeções, mas ela tem fundamento. Esse relato do suicídio de Lutero foi publicado em Anversa, no ano de 1606 também. Vamos para frente. O livro Os Três Reformadores. Portanto, irmãos, separados da Igreja Católica por esse falso e ébrio, vamos para frente. Está claro nos Santos Evangelhos que, está aqui, citação católica, não nos interessa, inútil imaginar que Cristo apontava para si quando falava a Pedro. Sabemos que Cristo é a pedra angular principal da sua igreja, mas ele tornou a Pedro participante dessa sua condição. Tudo isso daqui é um grande equívoco, vocês sabem. No curso de Sistematizando, em vídeos específicos, a gente explica qual é o termo Petra, toda a história, toda a cronologia. Você que está assistindo que é católico, Constantino é vosso pai. Um homem terrível, tão maldoso quanto Lutero, até pior. Ele é o pai do catolicismo. Como a gente já estudou muito sobre Constantino, e de tempo em tempo a gente volta, agora estamos na fase de estudar bastante sobre Lutero, aprofundando-se. Percebe? Constantino, Lutero, pais de catolicismo e cristianismo protestante. Mães e filhas, e até netas que surgem hoje. Todos eles se afastaram do Evangelho. Todos eles se afastaram do Evangelho porque vivem de poder, ser e ter. Poder, ser e ter foi o lema de Calvino, de Lutero e de Constantino. Vamos para frente? Essa aqui é importante destacar. Calvino fundou o calvinismo em Genebra. Depois, a gente já estudou sobre isso em vídeos específicos, não faz muito tempo. O surgimento dos anabatistas, anglicanos, batistas, metodistas. Calcula-se hoje, em vários milheiros, o número dos erros luteranos. E hoje a sua nova versão, com as suas lojas da bênção, praticando o verdadeiro curandeirismo de Bíblias na mão. Vamos para frente. Os dados desse folheto são de Martinho Lutero, homicida e suicida. O padre Luigi, aí estão você pode pausar o vídeo depois e procurar cada referência dessa. Vamos falar um pouquinho sobre a Inquisição protestante? Então vamos lá. Na Inquisição, assim como os católicos, os protestantes também perseguiram os fiéis, com direito a torturas, execuções, espionagem da política da fé. A Inquisição não foi o único caso de intolerância movida em nome de Deus na época. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Na época moderna, embora não houvesse a institucionalização de tribunais similares aos do Santo Ofício, também foram usadas estratégias de controle da fé nos locais em que o protestantismo era dominante, levando à perseguição por crimes como adultério, discordância dos dogmas protestantes e bruxaria, como a gente viu ontem. Na Alemanha, o líder protestante Lutero exigiu perseguições aos anabatistas, grupo cristão mais radical da Reforma. Vê, o próprio Lutero perseguiu os anabatistas, que a gente já elogiou aqui em outros vídeos, embora não tivessem a cultura do evangelho que temos, derrubando o tripé templocentrismo, hierarquia e dinheiro, mas os anabatistas, os congregacionais, algumas ramificações menonitas, mais conservadoras, e também os puritanos lutaram e muito contra o sistema
não concordando com o sistema reformado, com os católicos reformados de Lutero e Calvino. Eles já eram um remanescente que não concordavam com esse sistema em 1600, 1700, 1800. Certo? Vamos para frente? E ver que eles foram perseguidos pelo próprio Lutero. Né? E hoje, imagina vocês o que será dessa nação se nós tivéssemos, vocês que gostam tanto do Bolsonaro, eu até entendo, mas imagina vocês o Marco Feliciano como vice-presidente e o Malafaia como mentor. Por favor, né, gente? Por favor. Nunca isso. Porque, entre outras questões, eles não aceitavam as regras da igreja evangélica e divergiam sobre o batismo. A decisão causou a execução de milhares de pessoas. Lutero também divulgou textos com crítica aos judeus, embora sem maiores repercussões na época, esses escritos acabariam utilizados pela Alemanha nazista em pleno século XX. Que é o que eu disse, ele foi, aí na foto representado, o grande mentor de Hitler. O teólogo e o reformador João Calvino, Papa de Genebra, promoveu até espionagens e visitas às residências para vigiar a fé dos fiéis. Calvino é outro que a gente conversou antes de ontem, e vamos voltar a falar dele um pouquinho até domingo. Em Genebra, um dos berços da Reforma Protestante, onde ela se mostrou bastante radical, funcionou uma verdadeira polícia da fé. João Calvino, de 1509 a 1564, devido à sua autoridade sobre os protestantes suíços, era conhecido como Papa de Genebra. Ao organizar a igreja presbiteriana, instaurou comissões compostas de religiosos e leigos, a venerável companhia responsável pelo magistério e o consistério que zelava pela disciplina religiosa. Para isso, promovia confissões, espionagens e visitas às residências, levando muitos à prisão, à tortura, ao julgamento e, em alguns casos, à morte. A população era proibida de cultivar certos hábitos, como jogar, dançar e representar. Alguns pensadores, como o médico humanista espanhol Miguel Grisa, ele foi preso, condenado e queimado em efígie, representado por um boneco. Olha que coisa. Fugiu em direção à Itália, mas acabou preso em Genebra, onde foi processado pelo conselho presidido por Calvino e queimado por causa de proposições vistas como antibíblicas e heréticas entre as culpas. Adiantou a reforma? Tudo aquilo que os papas fizeram na Inquisição Católica, eles fizeram na Inquisição Protestante. É tudo a mesma coisa. Na Inglaterra, uma verdadeira caça às bruxas levou à morte centenas de mulheres acusadas de feitiçaria. A experiência persecutória inglesa foi ainda exportada para as colônias na América do Norte, como no famoso episódio das bruxas de Salem, ocorrido em Massachusetts. Em fins do século XVII, em que várias adolescentes foram mortas acusadas de promover reuniões em torno de uma fogueira nas quais supostamente invocavam espíritos. Eu estou avançando rápido aqui, gente, porque é muita coisa. Sem dúvida, não são poucos os exemplos de intolerância religiosa nos vários espaços que vivenciaram a Reforma Protestante, mas nada que representasse o equivalente dos estruturados tribunais inquisitoriais católicos. Deixa eu aumentar aqui para a gente ler melhor. Aqui o autor desse material, professor da Universidade Federal de Viçosa e co-organizador de Religiões e Religiosidades, edições paulinas. Aqui a gente vê, diante do trono aí, Ana Paula reza diante da imagem de Cristo no jardim de Getsemane, a protestante diante de uma imagem. Mas vocês sabem, não há nenhum problema com relação a essa questão. Aqui o que acontece é o seguinte. Aqui é aquele processo de Irlanda do Sul com Irlanda do Norte, e ambos errados. E eu fiz questão de trazer esse estudo para vocês verem, porque quando você põe esses títulos, esses materiais, muitos católicos vêm. Os 3 vídeos que estamos produzindo, e mais até domingo, vão ser uns 6, 7 desse estudo, vai atrair muitos. Vão vir milhares de católicos assistir, que estão inclusive assistindo agora, e vão chegar ao conhecimento da verdade. Você faça o curso de Sistematizando, Desteologizando. O católico está me assistindo agora, ecorgânica.com, autodidático, gratuito. Leia lá toda a cronologia do cristianismo protestante, paganismo, como
entrou o paganismo no catolicismo, quem foi Constantino de fato, a igreja é a primeira, a católica é a primeira, realmente Pedro foi papa, tudo isso você vai conhecer historicamente, dado a dado, no curso de Sistematizando, Desteologizando, e vai ver a diferença entre o evangelho proposto pelo nosso Salvador e Messias e aquilo que dizem ser evangelho, e que veio do pai homicida Constantino e do pai homicida Lutero e Calvino, para quem é do protestantismo. Tudo mesma coisa. Tudo mesma coisa. De 325 depois de Cristo a 1045 depois de Cristo na ortodoxa e 1517 depois de Cristo, tudo mesma coisa. E 1906, o movimento Holiness, pentecostalismo, Rua Azusa, tudo mesma coisa também. Por falar em pentecostalismo, olha aí como é tudo mesma coisa. É a arca, é o candelabro, é as coisas tangíveis e palpáveis, pessoas que não conhecem o evangelho, que nunca entenderam, nunca leram, e se lerem, não entendem. Hebreus, por exemplo. Que lindo texto de Hebreus 7, 8 e 9. Que linda carta de Paulo. Só pode ter sido ele, eu já falei. Volto a repetir, tem que sempre falar, porque senão tem um espertinho que escuta e assiste. Quem diz que foi Paulo? Claro que foi. A linguagem é dele. Então, por favor, entendam isso. Vocês precisam fazer esses cursos. Vocês precisam se debruçar. Quem não entende, não segue. Se você não fizer os cursos, você vai ficar alienado ao misticismo, ao seu ventre, aos seus ideais, ao desigregismo, ao isolamento. As pessoas não querem escutar outros, querem seguir a si mesmas. E esses que estão desigrejando, que são a grande maioria, até parece o número dos leprosos, né? Porque de 10, um agradeceu, e nós temos 10 milhões de evangélicos fora do sistema, e apenas 1 milhão, eu imagino, é que se reúnem. E como é que eu cheguei a esse número? Se você observar os grupos que se reúnem, Frank Viola, Caminho da Graça, grupos de igreja orgânica que eu conheço, já fora do sistema há 10, 20 anos, EC Orgânica, né, grupos do Mário Persona, outros grupos, outras vertentes que estão saindo. Se você observar, dá 1 milhão. Mais ou menos isso. Pela audiência que a gente vê aqui, pela soma da audiência que cada um desses tem, pelos canais, pela representatividade na internet, a gente vê em qualquer vídeo que você colocar. Eu vou dar um exemplo. Quando é feito pesquisa eleitoral pela Vox Populi, pela Datafolha, seja como for, eles entrevistam 2.222 pessoas. Isso é suficiente. E de fato, matematicamente é. Então, se você tem um vídeo, como eu faço meus vídeos lá, e tem 2.000 visualizações daqui uma semana, essas 2.000 visualizações, ou mesmo que as pessoas, vocês sabem, essa página que vocês estão assistindo, quem está assistindo pela TV, ontem, 14.000 pessoas, anteontem 15.000, hoje, só meia-noite vou saber, entraram nessa página durante 24 horas. 14.000. 14.000. Muitos assistem só um pouquinho do vídeo, outros nem clicam no play, outros assistem tudo, cada pessoa é de um tipo de situação. 14.000. Tá, mas vamos analisar um vídeo com 2.000 pessoas. Tá? Esse vídeo de 2.000 você vê pelos comentários. Tá? Você vê pela participação. No chat mesmo, agora vocês estão participando, daqui a pouco eu vou ler. Você vê, tá? Você percebe quem está recebendo a mensagem se reúne. No chat não dá para dizer, porque o chat, quem participa do chat, 99% são pessoas equilibradas já. Mas no chat do YouTube, nos comentários que eu aprovo depois, presta atenção, os comentários que eu aprovo depois, e todo dia eu faço isso lá, seleciono e aprovo, você vê 10% dos comentários são de pessoas equilibradas, de pessoas que realmente estão se reunindo, estão praticando, estão entendendo, pessoas que têm respeito, que saíram por entender o Evangelho, não saíram por frustração, não saíram para isolamento, saíram com equilíbrio, que tem respeito pelos nossos trabalhos, que tem gratidão, que tem caráter, que não vive na maledicência, que não vive na divisão, que não vive na vaidade, que não vive no ódio. Pessoas de bem. Essas pessoas é 10%.
10, 20%. Então é por esses números que eu vou fazendo essa pesquisa e vou entendendo que desses 10 milhões que nós temos, até mais, segundo o último censo 2010, fora do sistema, apenas 10%, vamos jogar aí 1 milhão, é que estão realmente praticando o Evangelho. E quando eu digo praticando o Evangelho, é se reunindo como igreja para executar as tarefas que nos foram incumbidas, gente. Nós recebemos muitas tarefas. Hospitalidade. 1 Coríntios 12. Ensinar. Ir. Aquele que tem dom de ir. O que a gente está fazendo em Capão da Canoa é ir. É emissão, é viajar. O Nelson, quando viaja para cá, para lá, em São Paulo, é o dom de emissário. E eu, se não faço isso mais vezes, é porque não tenho condições. Porque não foi uma nem duas vezes aqui ao vivo que eu me propus a viajar se os irmãos pagarem a minha ida e minha volta. E é claro que agora, nesse momento, eu não posso, porque eu estou me estabilizando na minha vida. Eu tive um baque da metade do ano passado para cá. Mas quantas vezes eu viajei? Eu já devo ter viajado pelo EC umas 15 vezes, em vários estados, vários lugares. Isso é muito pouco, perto do que a gente tem para fazer. São só 4 anos de trabalho. Existem outros irmãos que estão saindo do sistema a cada dia. Pastores que me chamam todo dia. Aqui a gente tem um grupo de responsáveis. E eu colo para eles, eu mostro. Enfim. Eu estou querendo dar sequência ao estudo, mas devido ao horário eu vou deixar para amanhã. Amanhã é sexta-feira. E nós continuaremos esse estudo que vai até domingo. E aqui nesse grupo de responsáveis eu coloco um pouquinho para os irmãos que são responsáveis do que acontece, do que, sabe, vocês não têm ideia quantos frutos, quantas pessoas. Eu poderia citar aqui um pastor do sistema, é o Leonardo, do Rio de Janeiro. Um abraço a você, Leonardo, que estava na casa de outro pastor, ele e mais alguns, todos nos assistindo. Todos eles vão começar a se reunir com o pessoal de Volta Redonda. Quem sabe venham no encontro, façam uma caravana. Eles querem vir, só que eles precisam que vocês se juntem, que vocês recebam eles. Enfim, gente, não percam esse encontro. Esse encontro é histórico, é importantíssimo, porque depois, só o ano que vem, nós não estamos vivendo como eles viviam, gente. Você tem um Paulo, você tem muitos cooperadores que se colocavam à disposição de Paulo para a viagem. E vocês vão ver isso amanhã, quando eu lançar o aplicativo e vocês lerem a carta de Tito, além de 1ª, 2ª, 3ª João, além de Judas e Filemon. Todas essas cartas que foram traduzidas as menores. Eu quero muito fazer esse trabalho da Bíblia. Só quem leu ela é que sabe da importância que essa tradução vai ter. Sem dúvida nenhuma, uma Bíblia dessa impressa na mão, explicando isso aqui é Tanar, isso aqui é intertestamentário, interbíblico e transitório, isso aqui não é, isso aqui é Evangelho do Reino, isso aqui não é Novo Testamento. Aqui sim, na morte de Jesus é o Novo Testamento, aqui é a doutrina dos apóstolos, o que é Evangelho, que é a lei, a Torá corrigida, a Bíblia que se explica, a Bíblia que pela primeira vez acaba com esse mau entendimento, com essa base deteriorada que ensina para as pessoas que Mateus, Marcos, Lucas e João já são evangelhos, já é Novo Testamento. E é aí que mora todos os problemas do sistema religioso protestante. Quando você entende Mateus, Marcos, Lucas e João como o Novo Testamento, você simplesmente transforma a prática do Evangelho num sistema. Tudo é sistema, mas quando a gente fala de sistema, a gente está falando de máquina de poder, máquina de ter, ser e poder. Isso é sério, gente. Isso é sério. Eu convido você a ir em todos os lugares, a ouvir todas as pessoas. Muitas estão deixando de me assistir todo dia. Há 4 anos atrás, quando eu comecei, eu via como Jesus. As pessoas vinham me ajudar, sumiam, desapareciam. E eu ficava sabendo que elas foram enganadas, levadas.
que elas desanimaram, que elas foram para o judaísmo messiânico, que elas se isolaram, que elas, enfim, voltaram para o sistema. Eu vou explicar isso no encontro. Enfim, as pessoas iam, debandavam, sumiam. Aí depois de um tempo, essas que saem, passa algum tempo, anos, meses, elas voltam. Não todas, mas metade volta. Por quê? Porque vão e precisam conhecer ainda, precisam sofrer, precisam sentir a dor, porque não entenderam pela palavra. Vão ter que entender pela dor. E não é jargão, não, é verdade. Elas precisam ter experiência, porque a gente só aprende por palavra ou por experiência. E quando as pessoas não ouvem por palavra, precisam ver por experiência. Vê, eu comecei hoje, João capítulo 8, o que Jesus disse? A minha palavra não entra em vocês. Quer dizer, quando é que a palavra vai entrar no coração dos judeus que o mataram? Pela dor, pela experiência. Em Zacarias diz que eles vão prantear quando Jesus voltar agora. Quando Jesus voltar agora nos ares, que todo olho verá, eles vão prantear e reconhecer que transpassaram, que o mataram, que o crucificaram. Vocês estão entendendo isso? Pela dor é que os judeus vão entender a sua palavra. É só pela dor, pelo sofrimento da grande tribulação. É pela dor que os judeus sempre entenderam a sua palavra. Na verdade, eles tiveram que ir exilados, cativos, muitas vezes, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele tem, vamos falar aqui uma palavra bem simples, um vocábulo que explica imediatamente o que eu quero dizer. Ele tem coceira. Paulo usou essa palavra a Timóteo, coceira. Ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar na simplicidade. Ele tem coceira. Coceira por conspirações, coceira por assuntos secundários. Então a maioria me assiste aqui. Eu não acredito que o Áquio possa deter a verdade. Ele não é dono da verdade. E não escuta meus conselhos. Aí vai para o judaísmo messiânico, vai para o Rubens, vai lá para o Fábio Sabino. E daí quebra a face uma vez, quebra duas, quebra três, quebra quatro. Aí quando está isolado, sem fé, sem acreditar em mais nada, isolado, né, voltado para o pecado porque não tem mais ninguém como referência, nem a Cristo, não consegue mais ter modelo. Aí um dia aparece uma recomendação do que alguém fala, ele lembra. Vou voltar a assistir aquele que um dia eu julguei como dono da verdade. Quem ele pensa que é? Aquele que criou um sistema para ele. Aí ele volta a assistir e diz, realmente, esse jovem, esse menino, é o único que fala o evangelho equilibradamente. Não é o único, né, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas pessoas falam, mas eu estou dizendo assim, para aquele que passou por esse caminho, por essas pessoas, não é uma não, são milhares. São milhares e milhares. Eles veem o Áquio, e é normal, o Áquio é dono da verdade. Não é possível que ele esteja certo em tudo isso. Cada um diz uma coisa. E aí vai. E um dia ele volta. A mim e a vocês equilibrados só compete a nós continuarmos. Executando, praticando, exercendo o nosso ministério. E esperar eles de braços abertos. Infelizmente, eles aprenderão pela dor. E de braços abertos, nós vamos esperar eles e eles voltarão. Meus irmãos, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês nesse programa e dizer que é muita alegria, no final, ler alguns comentários que edificam a vida de milhares de pessoas. Amanhã a gente continua esse lindo estudo e lançamos o aplicativo, portanto. A Lélia vai assistir depois. Adelaide Vale. Isso? É. Você podia vir na minha cidade e pagaremos suas despesas. Então, eu vou. Só que agora não. Agora eu preciso fazer o encontro. Depois eu tenho que organizar minha vida. Ainda até o final desse ano eu vou estabilizar as minhas questões aqui. O meu sustento, a minha fabricação de tendas. Senão, não tenho como sair. Não tenho a mínima condição. Mas depois, com certeza, quem sabe ano que vem, depende muito de outras questões também.
Quando tudo se resolver, estarei pronto para fazer esse trabalho. Viu, irmã Adelaide? Fique acompanhando com a gente. Sérgio, quando buscamos o conhecimento da verdade, somos vitimados de rebeldes por buscar referências não apoiadas pelos pastores do sistema. Sua imagem está muito perto, quer dizer, como se tivesse em tela cheia. É normal, irmã, é uma câmera e outra. Todo mundo aguenta, a senhora tem que aguentar também. Zerivaldo, tudo isso que acabou de ficar sabendo por meio desse estudo, que acabo de ficar sabendo, sobre esses dois senhores, só me causa... isso que é bom. Quero parabenizar aqui o irmão Zerivaldo. Comentário a respeito do tema, que contribui, que edifica. Só me causa um grande repúdio por aquilo que nos foi ensinado ao longo dos anos do Evangelho no sistema religioso, onde estive por quase 15 anos. É deveras estarrecedor fatos como estes serem ocultados para a maioria dos crentes do sistema religioso. Verdadeiramente é. Jorge, é assombroso o que estou conhecendo sobre Lutero. Esse miserável... Desculpa, mas foi. Não, a tua sinceridade, Jorge, me pegou aqui. Não tinha o direito de blasfemar contra o nosso Salvador, é verdade. O que ele falou de Jesus ali foi absurdo, né? Acho que, sem dúvidas, Lutero não se salvou e, além disso, eu já não chego a tanto, mas não podemos chegar a tanto. Mas seus frutos são lastimáveis. Influenciou Hitler no grande genocídio da história da humanidade. Podemos afirmar que os protestantes foram piores que os católicos? Evidentemente. Evidentemente. Esse material vai ser disponibilizado? Penso que sim, penso que não. É que se eu colocar lá, eu tenho receio do pessoal não assistir o vídeo. Eu já fiz o vídeo para não ter o trabalho de ter que ler. Mas vou pensar nisso. Walter Fontes Paripiranga. E eu que aprendi na denominação que o Santo Martinho Lutero era um herói da fé. Valdilei, na verdade existe um grande problema em nosso país. As pessoas não buscam por conhecimento, não vão buscar fundamentos daquilo que ouvem. Aí acontece isso, porque virá o tempo que não suportarão a doutrina. E está citando aqui 2 Timóteo 4:3-4, muito bem colocado. Valdilei. A Adelaide Vale chegou agora, portanto. Faça os cursos, se aproxima, se possível venha no encontro. Bem-vinda. Olha lá, o Wilson já está passando para você os links. Participe sempre e fique com a gente. Leonardo, Natália, Antônio, Paula. Não consigo acompanhar a leitura por aqui. O áudio corta. Tenho acompanhado pelo meu celular. É que depende da velocidade da tua internet. Olha que eu transmito esse programa na mínima qualidade já para não travar. Isso acontece dependendo da tua internet. E o ideal nesse caso é assistir depois. Vocês sabem, demora 15 minutos para processar, 20 minutos no máximo, para entrar na TV depois que termina o programa. Tá bom? Aí quando entra, vocês podem assistir e ele fica na TV rodando até o outro dia. Aí no outro dia, para vocês assistirem, vocês têm que vir nesse menu que está embaixo da TV. Tem uma TV, embaixo tem um menu e embaixo tem um chat. Entre a TV e o chat tem um menu. Nesse menu tem lá todos os programas do Evangelho, os melhores vídeos. Se não tiver nessa lista, está na outra. Ali tem 6 listas de reprodução importantes para você, para que você tenha acesso a todos os nossos materiais de hoje e de sempre. Antes de eu encerrar, amanhã continuamos o tema, lançamento aplicativo. Sábado eu vou fazer um programa ao vivo, porque não terá reunião em Santa Catarina, só terá no domingo, 4 horas da tarde, Balneário Camboriú. Se preparem para ir no encontro. E tem mais alguma coisa que eu tinha para dizer? Fugiu aqui. Agora, daqui no máximo 5 minutos, eu vou entrar ao vivo de novo. Se você não tiver tempo, vai descansar, assista amanhã. Vou fazer um vídeo de 3 minutinhos só de duração sobre um tema importante, hierarquia. Por quê? Só assistindo para entender. Agradeço a participação de todos. Esse programa só traz aquilo que te edifica. E isto é Evangelho. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Conhecereis o Evangelho, e o Evangelho te transformará. O Evangelho é a verdade. A verdade é o Evangelho, que nos edifica sempre. O Evangelho.